Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fórmula Psi. O Psi é uma das fórmulas que o pessoal mais acham complicadas no começo do Excel. Vai ser a primeira fórmula grande que nós vamos ver e eu quero falar um pouquinho sobre ela. A fórmula Psi você já vai ver o seguinte, ó. Ela vai ser igual Psi, que nem nós vimos anteriormente, nós colocamos o igual para mostrar para o Excel que aquilo é uma fórmula ou que nós vamos fazer alguma conta a partir daquilo, que nós não queremos que apareça igual Psi, teste lógico e tudo mais, nós queremos que apareça o resultado daquilo. Aqui na frente, ela tem os parâmetros, ou seja, as coisas que ela espera que você coloque para ela responder para você aquilo. Ela vai esperar para você um teste lógico, um valor se verdadeiro e o valor se falso. Eu quero já começar a dar um outro adendo aqui assim para vocês sobre a questão de ler ou a sintaxe das fórmulas, que o mais importante é isso. Você não precisa lembrar como funciona cada fórmula. Você precisa lembrar um pouquinho da sintaxe. Se você lembrar disso aqui, quando você escrever igual se, o próprio Excel te fala isso aqui e você fala assim, eu preciso colocar essas coisas nessa ordem. Quando você está na sintaxe que tem alguma coisa perto por chaves, significa que aquele valor você não precisa colocar para ele funcionar ou não. Ou seja, você só precisa do teste lógico e ele vai te responder alguma coisa. Se você não colocar o valor se verdadeiro ou o valor se falso, ele vai responder verdadeiro ou falso para você. Mas vamos pensar nisso um pouco mais na frente. Você deve estar se perguntando por que tem um menino aqui assim querendo atravessar a rua. Simples, vamos usar essa fórmula do si para uma coisa que nós usamos no dia a dia, atravessar a rua. Você vai ver que a fórmula é bem simples. Então digamos o seguinte, eu quero atravessar a rua, certo? Primeira coisa que eu vou fazer então, na minha mente, abrir um si. Qual que é o meu teste lógico? Eu vou olhar para a esquerda, certo? Porque todo o fluxo de carro está vindo de lá. Então a primeira coisa é eu olho para a esquerda. Olhei para a esquerda, tá vindo o carro, ou seja, o se é verdadeiro. O que eu faço? Eu não atravesso, eu fico ali parado. Espero o carro. Agora digamos que o carro passou, então que não esteja vindo o carro na hora que eu olhar para a esquerda. O que eu faço? Eu atravesso. Note que eu coloquei os pontos e vírgula aqui, ou seja, depois do teste lógico tem um ponto e vírgula para passar para a próxima. Eu coloquei aqui. Depois do valor verdadeiro tem um ponto e vírgula. Eu coloquei aqui. Vamos então tentar fazer uma coisa agora no Excel. Voltando aqui então, vamos colocar em prática no Excel, usando a mesma fórmula, usando no esquema de, digamos que eu quero comprar um bolo e eu só tenho R$ 10 para fazer esse orçamento de bolo de aniversário. Eu decidi na padaria, então, pegar a lista de todos os bolos que estão vendendo lá. E escrevi o preço na frente. Então, o bolo de cenoura tá R$ 5, o bolo de morango tá 13, Floresta Negra tá 7. Nesse momento, eu não padronizei o tamanho do bolo. Então, pode ser que sejam bolos pequenos, bolos grandes. Eu só peguei o bolo e o preço, beleza? Então, nós vamos usar uma fórmula Psi para o Excel fazer as contas para a gente e falar, nossa, o bolo está no orçamento, ou esse bolo não está no orçamento, não dá para comprar porque nós não temos dinheiro. Então vamos olhar esse mesmo se. O que nós faríamos? O se, o teste lógico seria se o valor do bolo está menos de R$ 10, que é o valor que nós temos. O valor se verdadeiro é, se for menor que R$ 10 mesmo, o que faz? A gente compra. Se for maior que R$ 10, está fora do orçamento, então não compra. Então a conta vai ser o seguinte, ó, se o teste lógico for menor que 10, o que nós fazemos? Tá dentro do orçamento. Ponto e vírgula. Você tá reparando que toda vez que eu boto ponto e vírgula, ó, tá valor se verdadeiro aqui, ó. Antes desse outro ponto e vírgula aqui, ó, valor teste lógico tá preto. Depois, valor verdadeiro. Se eu coloco ponto e vírgula aqui, ó, quem tá preto agora, negrito. Valor se falso. Quer dizer que, nesse momento agora, nós temos que escrever o valor se falso, que é fora do... Ó. O que seria esse valor se falso? Seria o valor que você quer que apareça na célula se essa teste lógico nosso aqui for falso, ou seja, se o bolo não for menor que 10. Aí eu fecho parênteses aqui, você viu que a fórmula acabou. Eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, vai dar um erro, presta atenção.
apareceu hashtag nome, interrogação. Por quê? O Excel não é tão inteligente. Nós temos que escrever para ele claramente o que nós queremos que ele faça. Nós escrevemos até claramente, falamos, eu quero que você escreva dentro do orçamento, fora do orçamento. Só que ele só entende que aquilo ali é uma palavra se ela tiver entre aspas. Ou seja, se você vem aqui assim e coloca as duas aspas nela. Só que aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Na mesma tecla que você vai colocar aqui assim, você vai ver aqui assim, ó, na esquerda, na fotinha. Ele tem a parte de baixo que é um tracinho só e na parte de cima que é 2. Se você colocar 2 num só, ela até parece visualmente que é 2. Mas olha, se eu virar pro lado aqui, ó, dá pra você colocar no meio dos dois, né? Desse que é 2, não dá, ó. O que significa isso? Significa que você está colocando 2 apóstrofos, não 2 aspas. Então é interessante que você coloque as aspas. Certo? Então vamos lá, revisando aqui. B, ou seja, o preço for menor que 10, está dentro do orçamento. Se não, está fora do orçamento. Você deve estar se pensando, nossa professor, mas por que eu tenho que fazer todo esse trabalho para poder falar dentro do orçamento? Não era mais fácil eu vir aqui escrever fora do orçamento, dentro do orçamento, fora do orçamento, fora do orçamento e assim por diante? Seria mais fácil, se você está certo. Só que, digamos o seguinte, que eu cheguei lá e fiz o orçamento bonitinho e falei assim, nossa, eu errei, o bolo de cenoura não é R$5, ele na verdade são R$15. Olha o que acontece. Automaticamente ele já muda aqui para fora do orçamento. Por quê? Porque aqui não é um valor fixo, é um valor variável, é uma fórmula. Se eu mudar aqui para 8, ele não vai mudar para dentro do orçamento. Então, o interessante, por mais que seja um pouco mais trabalhoso, seja fazer as fórmulas para a gente ter um negócio que é evitar os erros, é evitar o máximo que a gente erre. Então, faça todas as fórmulas, que nem eu vou fazer aqui agora, e nós já se vemos em um segundinho. Então, eu terminei o meu aqui agora. Tá vendo que você pode olhar aqui em cima, na barra, todas as fórmulas estão escritas ali. Eu quero que, se você tiver alguma dúvida, pause o vídeo, dá uma olhada aí. Se eu mudar aqui então para 12, ó, de novo, fora do orçamento. Se eu voltar aqui para 5, dentro do orçamento. Essa é a parte mais importante da fórmula C. Vamos começar devagarinho. Nas próximas aulas eu vou trazer mais exemplos e começar a complicar um pouquinho mais essa fórmula. Vejo vocês lá.